Você já percebeu padrões repetitivos na sua família? Vícios que passam de geração em geração? Doenças que se manifestam nos mesmos períodos da vida? Falências financeiras, divórcios sucessivos ou até mesmo mortes prematuras? O que muita gente não sabe é que existe um princípio espiritual por trás disso. Hoje eu vou te ensinar o que são maldições hereditárias, como os espíritos familiares operam na linhagem de uma pessoa e, mais importante, como você pode se libertar completamente dessas influências na sua vida. Esse é um assunto profundo, mas extremamente necessário. Muitas vezes nós sofremos com coisas que nem sabemos de onde vieram. Lutamos contra um peso espiritual invisível, sem entender que, na verdade, estamos carregando pecados, pactos e iniquidades que foram estabelecidos há muito tempo. Mas a boa notícia é que Cristo já nos deu o caminho para a libertação. E hoje nós vamos quebrar estas cadeias juntos. Então fica comigo até o final, porque além de trazer a base bíblica e o ensino, eu também vou compartilhar um testemunho pessoal poderoso sobre como o Espírito Santo me revelou essa verdade no começo da minha caminhada. E no final, nós vamos fazer uma oração de libertação para cancelar toda maldição hereditária sobre a sua vida e a sua família. Agora, pega a sua Bíblia, se concentra aqui e se prepara, porque Deus vai falar com você. O que são maldições hereditárias? Para entendermos o que são maldições hereditárias, precisamos olhar para a palavra de Deus. Em Êxodo 25:6, o Senhor diz claramente: não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui, Deus revela que pecados e iniquidades podem ser transmitidos de geração em geração. Mas o que significa na prática? Significa que quando uma pessoa comete um pecado grave ou faz um pacto espiritual fora da vontade de Deus, esse pecado pode dar legalidade para que espíritos demoníacos atuem na linhagem familiar. A Bíblia confirma isso em Lamentações 5:7, onde está escrito: nossos pais pecaram e já não existem, nós levamos as suas maldades. Isso explica que muitas pessoas, mesmo sem nunca terem cometido certos pecados, conscientemente sofrem com as consequências deles. É como se uma porta tivesse sido aberta lá atrás e nunca tivesse sido fechada. Exemplos de maldições hereditárias são doenças repetitivas na família, câncer, depressão, problemas cardíacos, ciclos de divórcio, adultério e traição que se repetem, vícios como alcoolismo, drogas e prostituição, ruína financeira, falências e falta de prosperidade, padrões de violência, crimes ou morte prematura, presença de práticas ocultistas na linhagem, feitiçaria, espiritismo, pactos com entidades. Esses são sinais claros de que algo espiritual está operando no sangue da família. Mas como isso acontece? Quem são os responsáveis por manter essas cadeias presas? O que são espíritos familiares e como eles atuam? A Bíblia fala sobre espíritos familiares e isso está diretamente ligado às maldições hereditárias. Esses são demônios designados para monitorar uma linhagem e manter as maldições ativas. Eles conhecem a história da família, as fraquezas, os pecados passados e fazem de tudo para continuar o ciclo de destruição. A palavra de Deus alerta contra isso em Levítico 19:31. Não nos voltareis para os adivinhadores e encantadores, não nos busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus.
Em Isaías 8:19, lemos: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhadores que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? Ou seja, Deus deixa claro que esses espíritos existem e que muitas vezes as pessoas acabam se envolvendo com eles sem perceber. Como eles atuam? Eles manipulam emoções, fazendo a pessoa sentir impulsos destrutivos. Criam armadilhas espirituais, trazendo as mesmas tentações dos antepassados. Atuam em sonhos, em pensamentos, trazendo imagens e sentimentos recorrentes. Eles influenciam as decisões, levando as pessoas a repetir os erros da família. E foi exatamente isso que aconteceu comigo no início da minha caminhada com Deus. Quando eu comecei minha caminhada com Deus, bem no início mesmo, eu já havia entregado a minha vida para Jesus, mas ainda não tinha me batizado. Eu já tinha autoridade no nome dele, mas ainda não tinha recebido o poder do Espírito Santo de forma plena. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é apenas uma força ou uma sensação. Ele é alguém que nos ensina, nos direciona e nos revela verdades que não conseguimos enxergar sozinhos. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, e eu comecei a sentir essa presença comigo o tempo todo, me guiando, me levando a tomar certas atitudes que eu jamais teria pensado por conta própria. O mais impressionante é que nesse momento da minha caminhada, eu ainda não tinha um conhecimento profundo da Bíblia. Eu lia poucos capítulos, mas uma das primeiras verdades que o Espírito Santo me revelou foi justamente sobre maldições hereditárias e espíritos familiares na minha linhagem. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Ninguém tinha me ensinado sobre isso, mas o Espírito Santo começou a me conduzir, a me fazer perceber coisas que antes passavam despercebidas. E é por isso que hoje eu estou compartilhando isso com você, porque se você está no início da sua caminhada cristã, você precisa entender que uma das primeiras áreas espirituais que precisam ser tratadas na sua vida são as maldições hereditárias e os espíritos familiares. A experiência que eu tive foi algo muito específico e sobrenatural. Eu estava no meu quarto e comecei a sentir um incômodo espiritual muito grande. Era como se houvesse um peso no ambiente, algo que eu não conseguia explicar com palavras. E foi nesse momento que o Espírito Santo me levou a me ajoelhar no banheiro e orar. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas eu segui a direção que ele me deu. E conforme eu comecei a orar, algo começou a ser revelado para mim. Eu entendi que certas coisas na minha vida não eram apenas consequências naturais, mas tinham raízes espirituais. Foi como se uma luz se acendesse dentro de mim. Eu percebi que havia ciclos repetitivos na minha vida, padrões que pareciam se repetir sem explicação. Minha carreira nunca avançava, meus relacionamentos pareciam não dar certo e havia bloqueios inexplicáveis em várias áreas. Eu tentava, fazia tudo certo, mas algo me puxava para trás. Era como se existisse uma corda invisível me prendendo. Naquele momento, o Espírito Santo me fez entender que aquilo não era meu. Eu estava carregando algo que vinha de gerações passadas, pecados e pactos cometidos pelos meus antepassados até a 4ª geração, que estavam influenciando a minha vida sem que eu soubesse. E ali, naquele banheiro, eu chorei profundamente, mas não foi um choro comum, foi um choro de alívio, de libertação.
de uma verdade sendo revelada de uma forma tão clara que eu não conseguia ignorar. Eu senti a presença do Espírito Santo de uma maneira intensa e inconfundível. Ele estava ali comigo, me ensinando, me curando, me libertando. Foi ali que eu fiz a oração dos antepassados, pedindo perdão a Deus por tudo o que havia sido feito antes de mim, tudo o que tinha sido praticado na minha linhagem e que ainda estava me afetando. Eu reconheci, eu me arrependi, eu renunciei àquilo diante de Deus. Aquela oração foi um divisor de águas na minha vida. Algo dentro de mim mudou. Eu não entendia tudo completamente naquele momento, mas eu sabia que estava dando um passo crucial na minha caminhada espiritual. E é exatamente isso que eu quero que você entenda hoje. Se você ainda sente que existem coisas na sua vida que parecem estar travadas, sem explicação, se percebe padrões repetitivos de fracasso, se sente que algo que constantemente te impede de avançar, pode ser que existam espíritos familiares e maldições hereditárias atuando na sua linhagem. Mas a boa notícia é que Jesus já pagou o preço na cruz para que você fosse livre. Tudo que você precisa fazer é reconhecer, se arrepender e se posicionar espiritualmente. E é isso que eu quero te ensinar hoje, porque essa verdade mudou a minha vida e eu sei que pode mudar a sua vida também. Como se libertar das maldições hereditárias e espíritos familiares. Como que a gente pode se libertar? Agora que você já entendeu o que são essas maldições hereditárias e os espíritos familiares, vamos falar sobre a solução. Primeiro, reconheça o pecado e peça perdão por sua linhagem. Ore reconhecendo que seus antepassados pecaram contra Deus. Renuncie toda a legalidade que o inimigo tem sobre você. Declare que toda maldição sobre a sua vida está quebrada e declare sua nova identidade em Cristo. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Viva uma vida de santidade. Feche as portas para o pecado e caminhe em obediência. Agora eu quero te guiar em uma oração poderosa para quebrar essas cadeias na sua vida. Repete comigo. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti hoje para confessar os pecados da minha linhagem. Eu reconheço que os meus antepassados pecaram contra Ti e abriram portas espirituais que trouxeram destruição para a minha família. Hoje, em nome de Jesus, eu peço perdão e renuncio a toda maldição hereditária que tem operado sobre minha vida. Eu quebro em nome de Jesus toda a influência de espíritos familiares, toda a repetição de padrões malignos e toda a obra das trevas sobre minha história. Eu declaro que sou lavado pelo sangue do Cordeiro e a partir de hoje minha vida pertence ao Senhor. Minha geração será uma geração santa, próspera e cheia da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, saiba que Deus ouviu e que algo já aconteceu a mudar no mundo espiritual. Agora, continue buscando a presença dele. Mantenha uma vida de santidade e não permita que o inimigo tenha mais espaço na sua linhagem. Se esse vídeo te abençoou, deixe um comentário e compartilhe para que outras pessoas também sejam libertas. Se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou ensinar mais sobre libertação, cura da alma e restauração completa em Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.